Pessoal, abra uma Bíblia em Romanos capítulo 7. Hoje a gente vai fazer um estudo muito interessante. Romanos capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 25. Vou te pedir outro favor, meu amigo. Diminui o ventilador que tá levando minhas folhas aqui. Deixa ele no mínimo aí. Eita glória. Me xinga na mente não, que Deus tá ouvindo. Tá bom. Amém. Muito obrigado. Romanos capítulo 7, versículo 15 ao 25. O tema de hoje é nação dopamina. Isso é baseado num documentário que eu vi, eu achei muito interessante e estudei um pouco sobre o tema para trazer e compartilhar com os irmãos, amém? Romanos capítulo 7, do versículo 15 ao 25, diz assim: Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, segundo a carne, da lei do pecado. Feche os olhos, curva sua cabeça, coloca a mão no coração. Querido Deus e eterno Pai, obrigado pelo privilégio de compartilhar com a congregação tudo aquilo que o Senhor me ensinou, tudo aquilo que eu aprendi contigo, e que essa mensagem venha nos ajudar a entender a nós mesmos. Precisamos, Pai, do teu auxílio, precisamos da tua ajuda, que o Senhor possa nos conduzir neste momento, na tua palavra. Ajuda-nos a expandir as fronteiras do nosso entendimento, que o saber divino possa ocupar a nossa mente, que a nossa mente fique concentrada e focada em ti, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Bom, a gente começou com um texto muito interessante, que é cantado em várias canções, discutido em seminários, lido em livros. A gente está falando aqui do dilema do apóstolo Paulo. Só que esse dilema do apóstolo Paulo não é só dele. É um dilema da humanidade. E qual dilema é esse? Eu simplifiquei aqui para facilitar o entendimento. Quero, mas não gosto. Gosto, mas não quero. Você pode repetir isso? Quero, mas não gosto. Gosto, mas não quero. Esse texto, alguns poderiam falar que ele é autobiográfico. E o apóstolo Paulo, quando ele começa a falar essas questões desse conflito interno dentro do seu coração, que ele deseja fazer o bem, mas existe uma tendência natural no seu corpo de fazer o mal. Então, ele
deseja fazer o que é certo, mas o corpo dele o sabota. É como se fosse uma operação sabotagem. E da mesma forma, quando o espírito quer fazer algo, a carne tenta sabotar. E quando a carne também quer fazer algo, o espírito também se esforça para sabotar. É por isso que fala que existe uma guerra entre carne e espírito. Então, aqui, apesar de ser a biografia do apóstolo Paulo, que ele está relatando nesse texto, é também a biografia da humanidade. Porque nós fomos feitos segundo a ordem de Adão. O primeiro casal, Adão e Eva, e eles caíram em pecado. Ou seja, esse DNA da corrupção está em nós. Fomos feitos da mesma forma. Somos carne como eles eram. A Bíblia fala que do pó da terra Deus os fez. Aí eu costumo brincar, na terra tem potássio? Tem. Tem ferro? Tem. Tem zinco? Tem. Tem água? Tem oxigênio, hidrogênio? Tem. E no corpo humano também tem tudo isso. Fósforo, cálcio. Então somos feitos da mesma natureza. E a partir da geração deles, nós somos os descendentes desse primeiro casal. Então nós herdamos em nossos corpos esse DNA propenso ao pecado. Então, naturalmente, nós temos uma tendência a pecar. Só que Jesus Cristo veio, morreu e salvou o nosso espírito deste primeiro pecado, o pecado do homem. E por isso que em Romanos fala que por um homem entrou o pecado e a morte, mas por outro homem também veio a graça, a paz, a salvação, através do Cristo. Ora, temos um corpo baseado em Adão, mas temos um espírito salvo por Cristo. E esse espírito que foi salvo, quando nós confessamos o Senhor como nosso Senhor e Salvador, ele agora começa a reconstruir essa alma caída. Porque um ser humano, quando ele nasce, a tendência é ele nascer, crescer, morrer e morrer. Por que morrer e morrer? Porque tem a segunda morte, que é a morte eterna. Então a gente vê que a humanidade ela já nasce indo para o caos. Ela já nasce indo para o inferno. Mas Cristo se manifesta e traz a salvação. E quando ele traz a salvação, ele salva o nosso espírito da condenação eterna. Então, temos um corpo com as antigas leis de Adão, baseado no pecado, mas temos um espírito salvo por Cristo, que está reconstruindo em mim uma nova criatura. Então, a gente percebe que existe esse conflito interno humano, que é entre a vontade de fazer o bem e a tendência natural para fazer o mal. E temos, então, uma guerra entre carne e espírito, entre prazer imediato e propósitos eternos, entre impulsos e santidade, entre escravidão e domínio próprio. E isso acontece com todos nós que somos cristãos. Então, a primeira coisa que nós, como cristãos, devemos entender que esse dilema do apóstolo Paulo e esse dilema da humanidade, ele também está em nós. Todo cristão sincero deva reconhecer essa vontade de fazer o bem, mas uma propensão natural para errar. Um exemplo bíblico que está em Gênesis 25, do 27 ao 34, é de Jacó e Esaú. Não precisa abrir que a gente só vai dar uma pincelada. Jacó era um homem mais de tenda, um homem mais caseiro, gostava de ficar em casa. Seu irmão Esaú já era um caçador. Ele ficava fora, caçando. Era um homem do mato, vamos dizer assim. E a Bíblia relata que Esaú chega cansado, desfalecendo, e fala com Jacó: olha, me dê um pouco disso que você está comendo, do guisado que ele tinha preparado.
E ele falou, porque eu estou quase desfalecendo. Aí Jacó oferece uma proposta. Olha, se você me dá o seu direito de primogenitura, eu te dou esse prato de lentilhas. E o que ele fez? Ele aceitou ou recusou? Ele aceitou ou recusou? Aceitou. Então ele trocou uma herança espiritual e familiar por uma satisfação imediata. A vontade de saciar a sua fome. Se você pesquisar o significado de primogenitura, é como se o herdeiro recebesse ali uma herança dobrada. Então ele tem a herança em dobro. Ele possui liderança espiritual da sua família e a responsabilidade de cuidar de casa. Então morreu o pai, este filho seria o responsável por tudo isso. E ele trocou toda essa responsabilidade por um prato de comida. Você percebe que a nação dopamina, ela é movimentada pelos prazeres imediatos, não raciocina muito bem, troca um direito de primogenitura por um prato de comida. Um outro exemplo também é Sansão. Sansão era considerado um dos homens mais fortes da Bíblia. A Bíblia, Deus separou ele para ser juiz de Israel. O juiz não é aquele, antigamente não é aquele que bate o martelo como hoje, mas era quem Deus revestiu de autoridade política, espiritual, religiosa, para guiar os rumos da nação. Então a gente vê que Sansão, ele tinha uma força sobre-humana. Só que ele era forte por fora, mas escravo por dentro. Quando você vai ler as passagens bíblicas, você percebe que ele não conseguia ver um rabo de saia e ficar quieto. Toda hora Sansão estava flertando com alguma prostituta. E foi uma dessas que o entregou e ele acabou se decaindo. Então você vê um homem forte por fora, mas escravo por dentro. Ele tinha uma força física, mas não dominava os seus próprios impulsos. Então você percebe que Sansão se parece muito com a geração atual. Muitas das vezes a gente vê uma geração marombada, anabolizada. Eu já vi moleque de 16 anos, grande, bonito, viril, parecendo um homem, mas quando o cara abre a boca, fala igual um moleque. Eu já vi isso. Foi no ônibus, eu estava pegando ônibus, até conheço, fortão, achei que ia, e aí, boa tarde, não sei o quê. Aí quando abriu a boca, falou, e aí, Zé? Aí eu falei, nossa senhora. Quando você vê todo aquele aparato, um homem forte, bonito, viril, barbudo, só que quando vai falar, fraqueza em todos os sentidos, moral, espiritual. Então você vê que é uma geração que vive muito de aparência, anabolizada, bonita esteticamente, mas por dentro perdia muitas coisas. Abra a Bíblia em Provérbios 25. Agora eu quero que vocês abram comigo para ler também. Provérbios capítulo 25. Provérbios capítulo 25. Versículo 28. Olha o que diz. Provérbios capítulo 25, versículo 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Vou repetir. Como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Então aqui está falando que um homem que não tem o domínio próprio, ele é como uma cidade sem muros. Uma cidade sem muros, ela está o quê? Desprotegida. Ela está
vulnerável, à mercê dos inimigos. É uma cidade que não se contém por limites. Então, qualquer inimigo pode saqueá-la. Qualquer um pode derrubá-la. Qualquer vento pode destruí-la. Então aqui fala justamente dessa questão de domínio próprio. E a gente mencionou 2 personagens históricos que tinham isso, que não tinham esse domínio próprio. Era como uma cidade derrubada, desprotegida, vulnerável. Esaú e Sansão. Ah, Mateus, é só eles? Não. Cair, pecar, errar, não é privilégio de Sansão e Esaú. É privilégio da humanidade. Todos nós somos feitos da mesma matéria. Todos nós herdamos a genética do primeiro casal. Todos nós temos uma tendência natural a errar. Mas, hoje, temos o Espírito Santo que nos ajuda a conduzir a nossa vida. E nos ajuda na santidade, na consolação, nos ajuda a nos guiar, nos nortear nesse mundo, munido de coisas para nos afastar de Deus. Então, qual seria hoje o diagnóstico da geração da nação dopamina? Primeira, uma nação hiperestimulada. Gente, hoje tudo que a gente quer, a gente tem. Tudo. Antigamente, para alguém fazer algo errado, nossa, o cara sofria. Sofria. Hoje, para você fazer algo errado, às vezes está 1 clique de distância. E a ferramenta para você usar isso está no seu bolso. Então você percebe que houve uma aproximação e uma facilidade para a gente conseguir satisfazer os nossos desejos. Antigamente, se houvesse hambúrguer, né? Se eles inventassem hambúrguer lá na época quando não tinha carro, não tinha drone, não tinha teleentrega, eu teria que ir a pé até na hamburgueria comer. Hoje, o iFood entrega na porta da sua casa. E você satisfaz a sua vontade e come lá. Antigamente, nem existia hambúrguer, né? Você tinha que pegar um animal, matar ele, fatiar, fazer todo o processo. Era mais demorado as coisas. Hoje a gente tem tudo. Tem acesso. Então, é uma nação hiperestimulada. Todos os estímulos nos satisfazem e a gente quer mais e mais. Você já viu que os Reels do Instagram ou do TikTok, eles são infinitos? Eles não têm limite. Ó, você vai ver 10 Reels, depois o celular vai automaticamente desligar para você parar, porque senão você se vicia. Não tem. Você vai vendo. E enquanto você está com vontade de matar o tédio, você vai vendo. Você vai vendo. Então, hoje, o que mais a gente tem estímulos em todos os aspectos. Você sai na rua, você é bombardeado com uma série de propagandas. Seja elas de teor sexual, seja elas de teor apelativo, seja elas com menções à criminalidade, com alusão à prostituição, com alusão para você a cada vez se viciar em algo. Então, você vê o marketing está aí trabalhando. É uma nação também impaciente. Vocês lembram quando eu falei na geração tigrinho também? A gente não suporta processo. A gente quer comer, desfrutar, sem plantar, sem passar pelo processo de plantio. Já vem tudo enlatado, tudo pronto. A gente não quer caçar, a gente não quer abrir o ovo, a gente não quer fazer nada disso. Então, uma geração impaciente. Uma geração emocionalmente cansada. Eu não sei se vocês identificam, mas tem muitas pessoas entre nós que emocionalmente está cansado, sentindo esse peso. Entre nós também tem pessoas espiritualmente distraídas. Porque a gente não consegue pegar a Bíblia e ler um capítulo sem às vezes olhar o celular no mínimo umas 5 vezes. Porque a gente se distrai muito fácil.
e é uma nação também dominada pelos impulsos da carne. E não necessariamente somente impulsos pecaminosos, porque beber água é o impulso da carne. Comer um churrasco é o impulso da carne, mas não é um impulso que iríamos caracterizar como pecaminoso. Mas ele se torna pecaminoso quando você começa a praticar o excesso. Sabia que você beber muita água, você morre afogado sem cair numa piscina? Você afoga de tanta água que entra lá. Então, não tem espaço para filtrar tudo. A pessoa se afoga, literalmente. E a nação dopamina também é uma geração que acredita na falsa crença que cada vez mais que busca o prazer, eles serão felizes. Então, eu corri atrás do prazer e tive aquela sensação gostosa. Aí eu quero correr mais. Então, eu acredito que quanto mais prazer eu tenho, mais feliz eu vou ser. Só que é um paradoxo. Infelizmente, acontece o contrário. Na verdade, quanto mais prazer, mais vazio você se sente e mais infeliz. Por isso que a vida, ela tem que ser comedida, ela tem que ser equilibrada, porque os excessos nos levam ao pecado. E já que a gente está falando de nação dopamina, Mateus, o que é dopamina? Vamos entender. Dopamina, eu anotei aqui porque memorizar tudo é complicado. Então, dopamina, substância química produzida em nosso cérebro e que atua em todo o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso distribui o nosso corpo inteiro, então ela atua também no nosso corpo inteiro. Fundamental para sensações de prazer, motivação, aprendizado e impulsiona a busca de objetivos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de como a dopamina ela pode atuar. Teve uma época que eu e minha esposa a gente começou a assistir aquela série. Eu não sei se todos sabem, Stranger Things. Já ouviram falar? É uma série de 3 meninos lá, eles começam a entrar no mundo invertido, acontece uma série de coisas bem interessantes, sabe? E essa série, no primeiro episódio, o moleque é sequestrado. Só que não foi sequestrado por um homem ou por uma mulher. Foi sequestrado por um monstro que passou um portal e sumiu com o cara. E isso é intrigante, porque tem mistério, tem misticismo. E você fica naquela expectativa. E você está lá assistindo a série numa quarta aleatória, você sabe que no outro dia você tem que levantar às 6 horas da manhã para trabalhar. Só que você fala, não, vou ver só mais um episódio. É só mais um. Aí você vê. Só que o episódio finaliza muito legal e com a promessa que o próximo vai ser melhor ainda. E você fala, nossa, eles acharam o portal onde está o moleque. Será que eles vão encontrar no próximo episódio? Vou ver só mais um. E quando você assusta, você já viu a primeira temporada inteira. E quando você olha o relógio, é 2 horas da madrugada. Quem te manteve motivado em todo esse momento a assistir essa série? Mesmo sabendo que isso iria prejudicar o seu sono, mesmo sabendo que talvez você atrasaria para o trabalho, mas mesmo assim você se manteve motivado. Aí quando o sono mesmo está te vencendo, você não aguenta, está cochilando, aí você desliga e vai. Isso aconteceu comigo, com a minha esposa. A gente já chegou a varar 3 horas da madruga vendo série. Porque a dopamina ela gera foco, atenção, e ela sempre mira no futuro. Então onde que estava a atuação da dopamina? Não é porque eu estava gostando do episódio atual, mas é porque eu estava na expectativa do que aconteceria no próximo. Então a dopamina ela sempre está ali no futuro. Sempre mirando no futuro. Então o que te mantém focado, com atenção naquilo, é o quê? Dopamina. Um outro exemplo que eu acho muito interessante.
você está lá comendo com seus familiares, bateu aquele pratão gostoso, alimentou bem a carne, está com a barriguinha cheia, está começando a arrumar as coisas para ir embora. Que vou chegar em casa, tomar um banho e apagar. Dormir. Só que quando você começa a arrumar para ir embora, ninguém avisou que tinha uma travessa de doce. Aí chega aquela travessa de doce bonita e você olha aquilo, você vê, você fala, poxa, eu tô cheio. Mas eu acho que cabe um docinho. Por quê? A fome é uma sensação do presente. Mas a dopamina, ela mira o futuro. Ela não está no presente. Por isso que a dopamina ela está em atuação constante na nossa mente e a gente não percebe. Essa substância está lá fazendo conexões neurais. E se ela pudesse falar, ela falaria: ô Matheus, aquele doce tá bonito demais, cara. Você vai perder? Eu acho que o último doce você comeu ano passado. Aproveita, sabe por quê? Você não sabe quando é a próxima vez que você vai comer. E você precisa dessas calorias, é muito importante para você, porque elas vão ser necessárias para você. Poxa, você vai andar 30 minutos para chegar na sua casa, você vai fazer muito esforço, come. É só um docinho. Aí você come um e teve aquela sensação maravilhosa. Nossa, que delícia. Aí de novo, repete. Então o tempo todo a dopamina está agindo na sua mente e fazendo você ter comportamentos. Aí eu te faço uma pergunta: aonde está o capeta nisso tudo? É biológico. Tá tudo aqui. Eu desejei aquela mulher porque o capeta me enganou. Não. Você desejou pela sua própria concupiscência. Aos neurotransmissores desregulados lá, fazendo você querer ter mais do que você precisa. A configuração da sua mente. Por isso que o apóstolo Tiago, ele fala, olha, vocês não são tentados por Deus e nem pelo diabo. Vocês são tentados pela cobiça que habita em vocês. O desejo está dentro de vocês. E qual que é o neurotransmissor que está relacionado ao prazer? Dopamina. Começa a sublimar como que vai ser a sensação, você degustando aquilo, sentindo, olhos, ouvido, nariz, todos os sentidos alinhados, e você começa a imaginar que vai ser bom, e o neurotransmissor em atuação. Então, em momento algum, eu diria que se o inimigo tiver alguma atuação em alguma tentação que você sofrer, a única atuação dele vai ser, sabe o quê? Em colocar o prato na sua frente. Ou o copo. Porque desejar e beber, ou desejar e comer, quem faz isso é você. Não é o capeta. Então você percebe que muitas das vezes a gente transmite uma responsabilidade para um ser que não tem poder, e muitas das vezes nós atribuímos esse poder a ele, dele atuar em nossa vida. Muitas coisas é puramente humanas, que nós devemos, claro, aprender sobre nós mesmos, para controlar esses neurotransmissores, ver o que desenvolve algo do bem, o que desenvolve algo do mal, porque está tudo associado. Às vezes é noite de sono mal dormida, é má alimentação, é falta de exercício, e você fica totalmente desregulado, e por isso que você começa a ter alguns sentimentos para mais e para menos. Então, a dopamina, ela está em atuação. Ali na série, sempre na expectativa do próximo episódio, porque ela atua no futuro. No docinho, olha, você não sabe quando vai ter outro doce. A última vez, come, você não sabe o dia de amanhã. E um outro exemplo, vamos supor que abre uma padaria no seu bairro. Aquela padaria luxuosa, 24 horas, fazendo delícias para o seu paladar. Eita glória, hein? Aí você descobre que tem um pão de queijo recheado lá, que é uma delícia e todo mundo comenta. Aí começa a aumentar a sua expectativa de futuro. A dopamina entra em ação. Você cria expectativa. Aí quando você chega lá, você compra, senta e experimenta o pão de queijo recheado.
E, gente, é uma delícia. E ser uau! Atingiu as minhas expectativas. Aí o que você faz? O que você faz? Libera e dispara essa substância química na região cerebral e você tem aquela sensação gostosa de alívio, de prazer. Ah, que delícia. Isso é chamado de aprendizado de recompensa. Memoriza isso. Aprendizado de recompensa. Então, seu cérebro aprendeu que quando você vê a padaria, come o pão de queijo, libera a substância dopamina e você sente prazer. Então, você acabou de aprender que comer pão de queijo na padaria é gostoso. Então, deixa eu colocar minha colinha aqui. Então, o que acontece? Seu cérebro aprendeu que comer pão de queijo é bom. Isso ficou registrado. Agora, no outro dia, você vai passar em frente a essa padaria. Só que a dopamina já não vai agir mais quando você comeu o pão de queijo. Ela vai agir antes, porque você já teve a experiência. Então, o que a dopamina vai falar? Você lembra que você comeu e foi muito bom? Passa lá de novo, menina. Você é boba. É só 10 minutinhos. Você nem vai atrasar para o serviço. Então, ele começa a agir na antecipação do prazer, te motivando a realizar ele de novo. Aí, vamos lá. Só que quando você experimenta pão de queijo pela segunda vez, já não é tão prazeroso. Você gosta, mas não tem aquele prazer. É como se tivesse diminuído a tolerância, sabe? Porque já não é tanta a atuação da dopamina, é outros circuitos lá neurológicos, neurônios que vão atuando, se vinculando à dopamina, claro, mas que vão atuando. Então não dá tanto prazer. Então, quando você repete a segunda, a terceira, a quarta, você já vê que não é tanto aquela coisa. Aí cai no, é legal, gostei, mas não é tanto assim. Isso também está nas relações. Às vezes, quando você encontra uma pessoa na sua vida que atende às suas expectativas e você está lá, dopamina te mantendo motivado, focado no seu amado, minha amada, só que aí começa a convivência. Não é aquilo que eu imaginei. Que aí é uma vez, aí depois é 2 vezes, 3 vezes. Então você percebe que uma nação que só busca o prazer, cada vez vai se tornando infeliz, porque ela quer recuperar a mesma sensação da primeira vez, só que nunca vai ter. E, vocês estão entendendo? Vamos lá, qualquer dúvida vocês podem perguntar, viu, gente? Acontece algo muito interessante. Se a recompensa é maior do que a expectativa, a dopamina ela vai agir na antecipação para você repetir. Teve a expectativa, comeu o pão de queijo, superou as expectativas, aí a dopamina, quando você passar na padaria de novo, vai falar, olha, repete, é bom. Então ela vai agir na antecipação do prazer. Só que quando a recompensa é menor do que a expectativa, acontece 3 coisas. Quando você cria aquela expectativa, só que a recompensa é inferior. Acontece frustração, insatisfação e compulsão. Por isso que começa a se instalar os vícios. Por quê? Porque a segunda vez não atinge a expectativa. Aí você quer dobrar a dose. Você quer acelerar o processo. Você quer repetir mais vezes. Porque você quer atingir aquele mesmo ápice. Só que você nunca consegue. Então, a junção dessas 3 coisas, frustração, insatisfação e compulsão é aquele comportamento que você é obrigado a fazer, que você não consegue viver sem, porque começa a te gerar a compulsão. E esse, justamente, é o dilema de Paulo, que a gente leu lá no início. Só que explicado à luz da neurociência. Você quer, é dopamina. Você gosta, são outros neurotransmissores trabalhando. Então, quero, mas não gosto.
gosto, mas não quero. Por exemplo, o fumante. Ele quer parar de fumar, mas ele quer fumar. Aí eu te falo, ele quer, mas não gosta. Porque a mente dele já entendeu que aquilo faz mal. A mente já entendeu que às vezes ele fica com mau hálito. A mente entendeu que às vezes ele fica fedendo fumo. A mente entendeu que aquilo faz mal para a saúde. Então, ele não gosta, mas ele quer. Você entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo fala, olha, às vezes eu faço o que detesto. Porque a carne quer, mas a mente não gosta. Então a compreensão mental já entendeu que aquilo não é para a pessoa. Mas existe uma lei que opera nos membros, aquela vontade avassaladora, solicitando a substância. Você entende? Então, vamos lá. Isso funciona também na procrastinação. Por exemplo, eu trabalho como corretor de imóveis. Eu já fiz isso muito. Eu sei que se eu bater um contrato, eu vou ganhar um dinheiro. E aquele dinheiro vai me fazer feliz, porque o dinheiro me dá poder de consumo. Mas eu começo a procrastinar. Então, eu gosto de bater contrato? Gosto, porque vai me dar dinheiro, e o dinheiro vai me dar poder de consumo. Mas eu não quero bater contrato, porque leva tempo, demora, vou ficar horas ali, tem que ver os dados do cliente, depois ligar para ver se está certo, mandar um e-mail. Então tem um processo que às vezes é doloroso. Então, eu gosto, mas não quero fazer. Então, o dilema de Paulo é isso. Quero, mas não gosto, mas não quero. É a mesma coisa, academia. Gente, é incrível. Quando você termina de fazer academia, a sensação é muito gostosa. A musculatura está dilatando. E ser aquele suor, e ser satisfeito. Uau, eu consegui fazer a série. Eu levantei, 30 quilos no supino reto. Fiz tantas sessões. Estou suado, cansado, mas foi legal, gostei. Você gosta de malhar, mas você não quer malhar. Porque o cansaço te pega, está chovendo, as justificativas vêm. Então você percebe que esse dilema que o apóstolo Paulo vive está presente em todos nós. Então quando ele descreve a sua biografia, ele está falando da biografia da humanidade. Só que lá, na época de Paulo, ele falava, olha, a carne, existe uma lei que governa aqui, mas existe uma lei no espírito que vem de Deus, existe uma lei do mundo, do mal, do pecado que habita na minha carne. Agora, aplicado à luz da neurociência, a gente entende que o que ele estava falando era da dopamina. Ela me mantém motivado, às vezes para fazer as coisas da carne, mas às vezes ela está desregulada, aí eu tenho baixo dopamina e eu fico desanimado, enfraquecido, não quero fazer nada. Eu entendo que é bom malhar, eu entendo que é bom correr, logo eu gosto, mas eu não quero fazer. Porque a disposição corporal está muito fraca. Baixos níveis de dopamina. Vocês estão entendendo? Então que é uma questão de regulação de um neurotransmissor que é produzido no seu cérebro. Aí eu te falo de novo, aonde está o capeta nessa história? Por enquanto, apareceu em lugar nenhum. É igual eu te falei, o único momento que ele pode aparecer é aqui, oferecendo o prato. Ou o copo. Eu bebo, ou como, se eu quiser e se eu desejar. Então todo o processo de desejo, de cobiça está dentro de mim. Tem dois tipos de dopamina. A dopamina do desejo e a dopamina do controle. Vou explicar a diferença. Alguém treinando para maratona. Essa pessoa ela precisa de foco, ela precisa se manter motivada. A dopamina do desejo vai manter ela motivada por quê? Pelo futuro. Nossa, vai ser muito legal, eu
É tipo Chaves. Eu com aquela medalha no peito, eu correndo, passando, aquela bandeira, todo mundo gritando. Essa é a dopamina do desejo, porque ela alimenta esse ego nosso. Eu quero chegar lá, eu vou ter a medalha, eu vou cruzar a linha de chegada, aquela sensação, aquele orgulho de ter vencido uma corrida. Só que tem a dopamina do controle, que ela é ela que te mantém focado a treinar. Então essa dopamina do controle ela é boa, porque quando dá dia de chuva, você fala, não, preciso treinar, eu preciso manter motivado, porque eu quero correr. Quando dá dia de sol, preciso treinar. Quando o cansaço bate, preciso treinar. Então, a gente pode separar a dopamina nesses dois tipos. A dopamina do desejo e a dopamina do controle. Por exemplo, se você chega em casa cansada, logo você fala, poxa, eu acho que eu vou pedir um iFood. Comida altamente calórica, mas é rápida, instantânea, você não tem trabalho envolvido nem nada. Aí a dopamina do desejo está em atuação. Só que você fala, poxa, mas se eu comer, isso vai me engordar, vai quebrar minha dieta, eu vou não sei o quê. Quer saber? Eu vou cozinhar algo que tem lá na minha geladeira. Eu vou pegar, picar os legumes, fazer uma comidinha bem mais saudável e comer. Aí a dopamina do controle está em atuação. Vocês entenderam a diferença? A do desejo sempre procura o caminho mais fácil. Ela não suporta processo. Ela não quer capengar, ela não quer dificuldades. Mas a do controle fala, não, peraí, tem um outro caminho mais saudável de se viver e é por isso que eu vou. Então, a gente precisa entender o ciclo de cada uma. O ciclo da dopamina do desejo é o seguinte, quanto mais eu me alimento do desejo, mais insatisfeito eu fico. Por quê? Você atingiu o prazer. Aí agora você quer repetir a mesma dose. Só que na segunda vez não vai ser da mesma forma. Por quê? Porque o limite do desejo aumentou. Então, para você conseguir, você tem que aumentar a dose. Ou seja, cada vez você vai estar mais insatisfeito. Agora, no ciclo da dopamina do controle, quanto mais você realiza, mais você acredita na sua capacidade. Logo, mais motivado você continua. Então, a Bárbara quer fazer faculdade. Vamos colocar um exemplo aqui. Só que fazer faculdade, terminar ela, 4 anos, 5 anos, 6, é um longo processo. Então, ela tem que começar, já que a gente vai estar fazendo churrasco, né? Fatiar o boi em bifes. Então, se ela tem um objetivo que é longo ou grande demais, um projeto, ao invés dela criar um trajeto para chegar lá, ela cria pequenos objetivos que, à medida que ela for realizando, ela vai comemorando, ela vai ficando alegre e ela vai se mantendo motivada. Porque o problema das pessoas é querer fazer algo grande demais e traçar um caminho árduo, né? É um processo longo, quase uma via dolorosa, e a pessoa desiste no meio do caminho. Agora, se você cria pequenas metas, por exemplo, eu tenho que fazer uma prova baseada num livro. O livro tem 60 páginas. Por que eu vou deixar para ler o livro um dia antes de eu fazer a prova? Se o livro tem 60 páginas, eu posso, em 30 dias, ler ele inteiro, lendo 2 páginas por dia. Então, 2 páginas por dia, 2 vezes 30, 60. E se a prova é daqui 2 meses, dá para eu me preparar tranquilo, sem me esforçar tanto. Ou seja, eu fatiei o boi em bifes. Eu peguei algo que era grande, difícil, que era uma tortura mental para minha mente, e criei uma condição de fazer aquilo de forma fácil e leve. E você vai se mantendo motivado. Uau, hoje eu consegui ler 2 páginas. Amanhã eu consegui ler 3. Depois da manhã, nossa, eu consegui ler 5 páginas. A sua meta é 2. Mas se você ler mais, você comemora. E da mesma forma, quando a gente tem projetos grandes, a gente não vai sair executando tudo. A gente vai dividindo em pequenos objetivos até chegar no final. E isso gera um ciclo na sua vida. Quanto mais você realiza, mais você acredita na sua capacidade e mais motivado você continua.
E daqui uns dias você vai falar assim, poxa, pode me dar qualquer desafio aí, sua autoestima vai estar tão lá no alto que você consegue realizar, porque você não tem medo, porque você já passou por uma série de processos. Aí você fala, Mateus, então a gente precisa fazer o quê para salvar a nossa mente, o nosso corpo, do desregulamento da dopamina? Tem um termo que é usado no livro Nação da Dopamina, chamado jejum de dopamina. Literalmente, não existe a possibilidade de você fazer um jejum de dopamina. Não tem como. Por quê? É um neurotransmissor que você precisa para sobreviver. Ele está atrelado a todo objetivo simples e claro da sua vida. Você está com sede? Aí você vai beber água para matar a sede. A dopamina está nesse processo. Você vai comer o hambúrguer para matar a sua fome? A dopamina está nesse processo. Você vai rolar o feed do Instagram, do TikTok para matar o seu tédio? A dopamina está envolvida nesse processo. Então, é necessário para a sua subsistência. Então, não tem como fazer um jejum literalmente de dopamina. Mas, o que seria o jejum de dopamina? Explicando para que as pessoas possam entender de forma mais clara, é suspender temporariamente tudo aquilo que estimula a dopamina do desejo e do prazer. Então, por exemplo, se você é viciado em ficar horas e horas rolando o feed do TikTok ou do Instagram, por que não fazer um jejum de 24 horas sem celular? Aí você vai reduzir os estímulos de desejo e prazer da sua mente e vai ajudar a equilibrar os níveis. Se você é viciado em comportamentos, sei lá, como jogos de azar, por que não ficar uma semana sem jogar? Se você é viciado, deixa eu colocar outras situações, em algum tipo de substância, por que não fazer o jejum dela num período temporário? Igual, eu lembro que uma moça que tinha um problema com cigarro, o Beto até orientou ela, eu achei muito interessante. Ela fumava acho que 10 cigarros por dia. E ela queria parar, só que ela não conseguia. É o dilema de Paulo. Não gosto, mas o meu corpo quer. Aí o que ele falou? Olha, você fuma 10? Começa a fumar 9. Ele falou, olha, que isso, pastor? Tá mandando a mulher mandar 9 cigarros no peito? Mas literalmente era isso. Por quê? Quando der vontade de fumar o 10º, bebe água, sai com as amigas, vai jogar um videogame, joga vôlei, vai andar na praça. Substitua esse prazer por outro. Porque aí, da mesma forma que você progrediu no vício, você vai regredir. Então, ele deu esse conselho e eu falei, nossa, que legal. Foi quando eu estava fazendo seminário. Era uma amiga minha, da minha mãe, da minha esposa. E ele deu essa orientação, olha, irmã, não é oração que vai tirar você do vício. Não existe oração mágica. O seu corpo acostumou com a substância, então você vai ter que regredir aos poucos. Então ficou uns 3 meses fumando 9 cigarros. Agora começa a fumar 8. Depois 7. E vai regredindo aos poucos até o seu corpo se ver livre da substância. E da mesma forma, se você é viciado em conteúdos inapropriados, né, para menores de 18, o que você faz? Se você consome isso todo dia, fica 24 horas sem. Reduz os estímulos para o seu corpo começar a equilibrar a dopamina do seu cérebro. E você vai começar a ter um pouco mais de controle do que você tinha. E aos poucos você vai mudando o seu comportamento. Vocês estão entendendo? Amém? Então, qual que é a intenção do jejum de dopamina? Reduzir a dependência dos estímulos externos, recalibrar o sistema de recompensa e melhorar a concentração e o bem-estar mental. E a dica é o seguinte, a primeira
é alterar o ambiente. Vamos supor, você quer parar de jogar videogame, que eu sei que você gosta. Tá lá o PlayStation 4 na sala, é 5, né, mais atual. Tá lá o PlayStation 5 na sala e tem as manetes lá. Só que você sabe que você tinha que preencher o livro da Diplomacy, tinha que fazer os exercícios da célula, não fez. Você tinha que fazer o trabalho na faculdade, não fez porque estava jogando videogame. Aí você percebeu que o jogo do videogame começou a te deixar prejudicar a sua vida. Então, o que você faz? Você começa a alterar o ambiente. Sempre quando você chega do trabalho, você olha para a sala, tá lá na mesa o quê? O controle do videogame. Então, o que você vai fazer? Ou você elimina de vez, pega o seu videogame e doa pro Matheus Alexandre, que eu vou aceitar. Você pega e doa ele e elimina o gatilho do ambiente. Ou senão você dificulta o acesso. Coloca ele num lugar bem difícil de você pegar, para que todas as vezes quando você for ter que pegar esse videogame para jogar, você tenha um processo. E que você vai falar, hoje eu não vou jogar. Por quê? Aí você vai começar a adaptar sua mente. Então, quando você começa a alterar o ambiente onde você vive, o ambiente de trabalho, o ambiente dos relacionamentos, o ambiente do lar, o ambiente da faculdade, você começa a mudar os gatilhos de lugar, os gatilhos ambientais. Aí o que você faz? Você não começa a ser mais acionado por esses gatilhos. Então, isso ajuda você também a equilibrar um comportamento que você quer eliminar, ok? A segundo é fazer o básico bem feito. E, gente, isso daqui eu preciso muito. Eu não faço o básico bem feito. Por isso que eu sou meio doidinho assim, vocês já sabem, né? Mas o que acontece? Eu tô precisando disso aqui, ó. O básico bem feito é sono. No mínimo aí 8 horas por dia. De 7 a 9, né? Alimentação saudável, pelo menos 80% da sua alimentação saudável, os 20% pode ser comida de alma, né? Só de desejo e não para satisfação do corpo. Exercício, no mínimo 5 horas por semana, né? Vamos lá, dona Solange, fazer uma caminhada, puxar uns ferros, fazer uns agachamentos. Estamos precisando. E o quarto é muito interessante, que é regulação emocional. E o quinto, alinhar o querer e o gostar. Então, por exemplo, se você quer desenvolver um novo hábito, vá aprender uma nova língua, começa a pintar uns quadros, vai praticar yoga, sei lá, começa a fazer uma coisa diferente que você nunca fez. E que você fala, vou experimentar como é que é. Experimenta novos e pequenos prazeres para a sua vida. E começa a fazer. Começa a ler um livro de ficção, se você não tem o hábito de ler. Começa a ler a Bíblia, se você não lê, né? A gente é crente, deveria ler, né? Mas se não ler, começa a ler a Bíblia. Começa a orar mais, dedicar mais tempo de oração. E, gente, quando a gente fala isso aqui no altar, eu não estou falando porque eu sou perfeito, viu? Eu também falo em muitas coisas aqui que eu preciso. Mas a mensagem que Deus trouxe para o meu coração foi essa. Nós precisamos controlar os nossos níveis de dopamina, para a gente não ficar ali muito na dopamina do desejo e ficar desregulado. Porque é isso que faz, inclusive, a gente pecar. Esse desnível de substâncias. Então, se a gente faz o básico bem feito, que é dormir bem, praticar exercício, boa alimentação, regulação emocional, alinhar o querer e o gostar. Por exemplo, eu gosto de música e eu quero tocar algum instrumento. Então eu vou alinhar essas duas coisas, para não ficar nesse dilema do gosto, mas não quero. Quero, mas não gosto. Aí quando você começa a alinhar e manter o controle sobre o querer e gostar, a sua vida começa a ser diferente. Porque você entendeu como funciona o seu corpo. Aí você começa a ter o quê? Domínio próprio. E qual que foi o texto que a gente leu lá no início?
Vocês lembram? Vou ler ele de novo aqui, Provérbios. Provérbios 25, 28. Como cidade derribada que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. E o domínio próprio ele surge do conhecer a si mesmo. E o domínio próprio, o curioso também, que ele é um fruto, é uma das virtudes do fruto do Espírito Santo. Quem lembra onde que está? Gálatas 5. Vou abrir aqui. Gálatas. Eu vou ler antes. Gálatas capítulo 5, vou começar a ler do 16. E a gente vai finalizar nesse texto. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, os desejos da carne. Por isso que é bom manter íntegros alma, corpo e espírito. Então temos que cuidar do nosso corpo, dormir bem, alimentar bem, fazer exercício, para que a gente consiga manter um equilíbrio em todas as esferas da nossa vida, alma, corpo e espírito. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então um quer sabotar o outro. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito é multifacetado. Olha, amor, alegria, longanimidade, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificarão a carne com as paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo invejas uns dos outros. E repetindo 25, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Olha que interessante. Temos um corpo que veio de Adão. Temos um espírito que foi salvo por Cristo. E temos uma alma que precisa ser equilibrada. E o Espírito Santo que habita no coração de cada pessoa aqui nos ajuda a reconstruir esse novo ser, que é uma nova criatura. O domínio próprio, para você o ter, você precisa de autoconhecimento, mas você precisa também de relacionamento com o Espírito Santo. Porque é ele que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. É ele que nos auxilia em todo o processo. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, precisamos ter um relacionamento com Deus, que seja contínuo, todos os dias. Falhamos, porque as distrações roubam o tempo de Deus. Falhamos porque o trabalho rouba o tempo de Deus. Falhamos porque os prazeres roubam o tempo de Deus. Então você entende que para o inimigo nos derrubar, ele só precisa desequilibrar a gente aqui, ó. Gerar distrações para nos manter ocupados, gerar entretenimentos para ocupar os nossos sentidos,
tirar o nosso tempo da leitura da palavra. Então é muito importante termos essas disciplinas em nossa vida. Ler a palavra do Senhor, ter um relacionamento através da oração, fazer um jejum de dopamina, aonde que eu começo a sacrificar as minhas paixões e viver uma vida de renúncia. Por isso que o jejum é sempre praticado na Bíblia. Porque a renúncia é muito importante para você dizer quem está no controle. Falei, Sansão era forte por fora, governava por fora, mas um escravo por dentro. Aí eu te faço uma pergunta: você tem domínio próprio? Eu acredito que em 100% nós não temos. Conseguimos acertar o alvo algumas vezes, mas a maioria das vezes não. Então, nós estamos também dentro dessa nação dopamina. Vamos pedir para que o Senhor nos ajude a ter domínio próprio, que não venhamos ser como essa cidade que não tem muros, desprotegida, vulnerável, e que o Espírito Santo possa nos conduzir nessa jornada. Coloque a mão no seu coração. Quero que você ore primeiro comigo assim. Diga assim: Senhor meu Deus, eu sei que eu falho, eu sei que eu peco, o Senhor conhece meu coração. Eu sei que eu vivo do jeito errado, mas eu sei também que o Senhor me ama e o Senhor quer o melhor para mim. Me ajude, Pai, a fazer o bem. Me ajude a evitar o mal. Venha, Senhor, fazer morada no meu coração e apartar todo o mal, para que eu viva em renúncia e santidade. Eu aceito o sacrifício que Cristo fez por mim. Eu aceito a eternidade na minha vida. Eu aceito morar em Nova Jerusalém. O Senhor me amou, o Senhor me ama e o Senhor me amará. O Senhor estará em minha vida, em toda a minha jornada, do berço à sepultura, me conduzindo através do teu Espírito. Muito obrigado. Me dê domínio próprio para viver o bem-estar espiritual que o Senhor deseja para mim, hoje e sempre. Amém. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe a nós, da qual eu fui o mensageiro nessa noite. Muito obrigado por o Senhor nos ter ensinado a entender como funciona o nosso corpo. Não atribuir responsabilidade dos nossos erros a seres espirituais, mas assumir que erramos, que somos falhos, que somos humanos, mas que precisamos e necessitamos do Teu Espírito. Sabemos que opera em nós uma lei da carne, a lei do pecado em nosso corpo. Mas sabemos também que o dia quando o Senhor voltar, esse corpo de carne será semeado na terra e ressuscitará um corpo incorruptível, que se reveste da incorruptibilidade, porque é um corpo de glória, a qual esse Espírito que está sendo formado, essa nova criatura, vai habitar. Esse corpo é provisório, e eu sei disso, e é o que me alegra. E por isso, Senhor, venha nos dar força, venha nos dar ânimo, venha nos ajudar a viver bem, porque o Senhor desejou que venhamos ter uma vida abundante e queremos tê-la para a honra e glória do Teu santo nome. Muito obrigado por todas as coisas. Amém e amém.